Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última videoaula do segundo módulo de matemática e encerraremos o conteúdo com o tema inequações. É um tema relativamente simples, mas vocês precisam dominar as técnicas de resolução para resolver os exercícios tranquilamente. Aqui nós já começaremos com um exemplo, mas antes é preciso que vocês observem o que caracteriza uma inequação. Bom, uma inequação será identificada quando observarmos numa sentença matemática o sinal de maior ou igual, menor, menor ou igual, ou o sinal de diferente. Então aqui nesse exemplo nós temos um caso bem típico de uma inequação devido à presença do sinal de maior que tem aqui. Além de saber identificar, vocês devem ficar atentos quanto à solução da inequação. Nas equações de primeiro grau, vocês sabem muito bem que a solução é sempre dada por um valor. No caso das inequações, dependendo do domínio considerado, poderemos ter um conjunto infinito de valores e que poderão ser representados por meio de intervalo. Vocês já devem ter aprendido anteriormente, lá no ensino fundamental, que para resolver uma inequação como essa, basta a gente isolar a nossa variável x. Então, aqui nós teríamos 2x maior do que menos 3, e por fim que x é maior do que menos 3 sobre 2. Então aqui a solução ela seria descrita por um conjunto tal que x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3 sobre 2. Ou ainda a gente poderia colocar que a solução seria igual a menos 3 sobre 2, um intervalo aberto no menos 3 sobre 2, e que vai para o mais infinito, e que também seria aberto. Bom, a interpretação dessa inequação é justamente uma análise de uma função afim, onde no caso aqui em específico eu estou pedindo para que você analise quando essa função tem uma imagem positiva. Então aqui a gente poderia também resolver essa questão fazendo um estudo do sinal dela, Então, por exemplo, a gente já observou que a raiz dessa função é menos 3 sobre 2. Então aqui no caso nós teríamos aqui a localização dessa raiz. Como o nosso valor de A é positivo, então a função é crescente. Aqui nós temos a região onde a função tem imagem positiva, e aqui nós temos a região onde a função tem imagem negativa. Como ele aqui solicitou apenas que você analisasse quando essa função tem uma imagem positiva, então a gente só consideraria esse intervalo aqui, onde a função é positiva para o valor maior do que a nossa raiz. Então aqui, ao resolver uma inequação, a gente está fazendo justamente um estudo do sinal dessa função que está aqui antes do sinal de desigualdade. Aqui nesse exemplo nós temos a inequação menos 3x mais 12 menor ou igual a zero. Então, para resolver ela, a gente vai isolar a nossa variável x, como fizemos anteriormente. Então, nós teremos menos 3x menor ou igual a menos 12. Como a constante que multiplica x aqui é negativa, nós vamos multiplicar então toda a nossa inequação por menos 1, onde obteremos 3x maior ou igual a 12. Vejam que o sinal da desigualdade também tem que inverter nesse caso. Por fim, então, nós teremos x maior ou igual a 12 dividido por 3, o que implica que x tem que ser maior ou igual a 4. Bom, então a solução dessa inequação é afirmar que é o conjunto x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 4, que a gente poderia também escrever na forma de intervalo, que seria fechado no 4 e que vai para o mais infinito. Bom, observem também que a gente poderia resolver essa inequação através do estudo do sinal da função, considerando então que a função é a expressão menos 3x mais 12, e que a gente deveria considerar aqui no caso quais seriam os valores em que a função é menor ou igual a zero. Então aqui no caso, a gente poderia fazer o esboço do gráfico da função. Como ela tem um A negativo, então ela é uma função decrescente. No caso, ela corta o eixo x aqui no valor igual a 4, que é a raiz. Para valores menores do que a raiz, aqui a imagem é positiva, e para valores maiores do que a raiz, a imagem é negativa. Então aqui a solução seria justamente o intervalo que começa no 4 e que vai para o mais infinito. Uma vez que eu tenho neste intervalo que a função vai ter uma imagem igual a zero ou menor do que zero.
Então, o que essa situação, essa inequação, ela está solicitando é que a gente estude o sinal de uma função, né, e veja quais são os valores que, quando eu substituir aqui nessa função, eu tenha um resultado igual a zero ou um resultado menor que zero. Por exemplo, já observamos que o 4 vai dar uma imagem igual a zero. Se eu pegar então um valor maior do que 4, por exemplo, 5, e substituir na lei da função, a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3 vezes 5 mais 12 vai ser igual a menos 15 mais 12, onde a gente tem aqui no final o valor menos 3. E isso vai acontecer para quaisquer valores que eu atribuir aqui para x que sejam maiores ou iguais a 4. Né? Se eu tomasse, por exemplo, aqui um valor que não pertence a esse intervalo, por exemplo, o valor igual a 1, a gente obteria, no caso, uma imagem positiva, né? Porque é um valor que está aqui, ó, nesse intervalo. Então, observe o que vai acontecer. Ó. Menos 3 vezes 1 mais 12. Nós teríamos, então, menos 3 mais 12, que implica no valor igual a 9, e que, por sua vez, é maior que zero. Então, como visto, esse estudo do sinal vai justamente dizer para a gente quais são os valores de x que eu posso atribuir à função, onde eu vou obter uma imagem positiva, negativa ou nula, né? E aí, ao resolver uma inequação, eu não preciso encontrar ou fazer o estudo sinal de toda a função. Basta analisar apenas o que foi solicitado aqui no caso. Por exemplo, aqui, apenas identificar em qual intervalo a função tem um valor igual a zero ou menor do que zero. Ok? Vamos para o próximo exemplo, então. Aqui nesse tipo de situação, nós temos que interpretar, né, e observar que nós temos duas inequações para serem resolvidas. A primeira delas consiste em dizer que o 1 é menor ou igual a 2x mais 3, e a outra situação é considerar que o 2x mais 3 é menor que o x mais 5. E aí, ao final, a solução dessa inequação vai ser justamente a interseção entre as duas soluções obtidas. Nós vamos ter, então, aqui na primeira parte, a inequação 1 menor ou igual a 2x mais 3. Então, aqui nós vamos ter, né, que isolar a nossa variável x. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2x, levar lá para antes da desigualdade, e 1 vou trazer aqui para depois. Só que aí vai trocando de sinal, né? Então, aqui nós teremos menos 2x menor ou igual a 3, com menos 1. E aí nós vamos ter que menos 2x é menor ou igual a 2. Multiplicar esse aqui tudo por menos 1, porque a nossa constante é negativa, onde eu vou obter 2x maior ou igual a menos 2. Por sua vez, x então vai ser maior ou igual a menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então a gente vai deixar aqui essa solução e vamos resolver a segunda inequação. A segunda inequação é 2x mais 3 menor que x mais 5. Então aqui a gente vai obter, né, 2x, o mais 5 vou trazer aqui para a desigualdade, e o 3 eu vou levar para o outro lado. Então 2x menos x menor que 5 menos 3. Então aqui 2x menos x a gente obtém x, que é menor do que 2. E aí a solução então agora desse sistema de inequações aqui vai ser então justamente a interseção entre os dois intervalos. Bom, aqui primeiramente eu vou ter x maior ou igual a menos 1, então a gente vai ter toda essa parte aqui do nosso intervalo. E aqui no segundo eu vou ter x menor do que 2. Como vocês podem observar aqui, a interseção desses dois intervalos vai ser do menos 1 até o 2, e aí vai ser todo esse trecho aqui. Portanto, então, a solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 1, ou menor do que 2. Ou a gente poderia ainda escrever como sendo um intervalo, né, fechado no menos 1 e aberto no 2. Então, nessas duas formas a gente poderia ter essa solução. Eu vou apresentar agora para vocês uma interpretação gráfica, né, do que seria essa inequação representada no nosso plano cartesiano. Bom, pessoal, então aqui eu tenho a representação das funções que a gente utilizou lá para resolver a inequação.
Vejam que aqui, primeiramente, eu representei a função f de x igual a 1, no caso é uma função constante, né, e que representa aquela primeira parcela da nossa inequação. A segunda parcela, que era a expressão 2x mais 3, foi representada aqui através da função f de x, ou g de x igual a 2x mais 3. Né? Nesse caso, ela é uma função afim e acrescente. E a outra parcela é a parcela x mais 5, que eu chamei aqui de h de x, né? É representada então por essa linha de cor laranja, e vejam também que ela é uma função crescente. Quando nós resolvemos lá a primeira parte da inequação, que era simplesmente analisar quando a função f de x era menor ou igual à função g de x, ou seja, quando 1 era menor ou igual a 2x mais 3, o que a gente estava tentando analisar era para quais valores de x, né, é que o valor 1 vai ser um número menor que a gente vai ter para a imagem de 2x mais 3. Então, aí observem que essa solução é obtida com essa representação aqui. Vejam que para todos os pontos que são maiores do que menos 1, a imagem que a gente tem aqui da nossa função é um ponto que está sempre acima do 1, ou seja, é o ponto onde 1 é menor ou igual a 2x mais 3. Quando nós resolvemos na segunda parte da nossa inequação, nós também estávamos interessados em procurar saber quando que o 2x mais 3 seria menor do que o x mais 5. Né? E aí, no caso, a gente obteve essa solução aqui, né? Porque para todos os valores que são menores do que 2, vejam que os pontos da minha função h de x são maiores do que os pontos da minha g de x. Né? Vejam que esse ponto aqui, ele está situado a uma altura superior a esse ponto aqui também. E aí, nesse caso, isso simboliza para nós que esse valor é maior do que esse, e que é o que a gente estava procurando ao resolver a inequação. Isso não vai acontecer para um valor que esteja maior do que 2. Né? Vocês podem observar aqui que a função a partir de x maior do que 2, né, a função g de x, que é 2x mais 3, ela vai ter pontos que a imagem dele vai ser maior do que a nossa h de x, que é representada por x mais 5. Então, quando nós realizamos lá também a interseção entre as duas soluções, nós obtivemos uma solução que era representada, né, pelo intervalo de menos 1 até o 2, e que é justamente essa região aqui, ó, né, de cor lilás, que está sendo representada aqui no plano cartesiano, onde eu vou considerar então as duas situações ao mesmo tempo, né? Onde a função f de x é menor ou igual a 2x mais 3 e que ela é menor do que x mais 5. Então, isso só vai acontecer nesse intervalo, de menos 1 a 2. Bom, então essa era a representação aqui no nosso plano cartesiano, que ilustra, né, a solução do nosso problema lá. Então, pessoal, é isso que tínhamos aqui para discutir nessa videoaula. Estes são os exercícios para vocês praticarem. Lembre-se, não será preciso entregar essas atividades, mas é necessário que vocês resolvam para estudar para a nossa próxima avaliação. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos!